Voltamos a apresentar Reflexões à Luz do Espiritismo, um programa do MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Coordenação e apresentação, equipe MAP. Então estamos voltando à segunda parte do nosso programa, hoje estando aqui com o nosso querido amigo médico Jorge Pacheco, médico homeopata com mais de 30 anos de atuação e tendo um dos seus contextos de trabalho, né, o contexto que envolve a dependência química. Pacheco, nós refletimos durante o primeiro momento, né, sobre o desafio desse período de carnaval, e nós temos aqui um ouvinte que vai nos trazer um questionamento, uma pergunta a respeito dessa temática. Então vamos ouvir a nossa irmã Glória, que participa do MAP, do Movimento de Amor ao Próximo aqui de Jacarepaguá, e vai trazer a sua indagação. Então vamos lá. Dr. Pacheco, meu nome é Glória, frequento o MAP de Jacarepaguá e quero saber por que o carnaval é a pior festa para quem faz uso de álcool e drogas. Obrigada. Oi, Glória. Você diz assim, né? Porque o carnaval é a pior festa, né? Parece assim, né, que a gente está execrando, né, a coisa do carnaval, da alegria. Realmente, ela se torna uma festa, eu não digo pior, mas ela se torna uma festa em que o excesso de alegria, a euforia, né, faz ela ser perigosa, né, para as pessoas que estão com essa questão da dependência, né? Porque o carnaval visa isso, visa a liberdade, vale tudo, né? E isso, essa forma em que as pessoas vivem, né, nessa exuberância, para o dependente químico passa a ser horrível, porque o que ele mais precisa? Ele precisa de quê? De disciplina. Ele precisa de estar sóbrio, né? Então, é justamente o contrário disso, né? Não tem limites, né? Né? As pessoas urinam, né, na rua, tanto homens como mulheres, o que nos dias normais isso não acontece. Então, quando você diz que é a pior, né, a pior festa, a gente entende realmente que seja para o dependente uma coisa, um desafio muito perigoso, muito sim, né, e que o dependente precisa se resguardar. E aproveitar também a sua pergunta e dizer que Alcoólicos Anônimos, né, essa irmandade, ela funciona direto, né, durante todo o ano, inclusive Natal, Ano Novo, Carnaval. E várias reuniões por dia. E várias reuniões por dia. Então, você pode procurar, né, as salas e, né, e conviver ali com os seus pares, com seus irmãos, né, dessa irmandade que é belíssima e que fortalece, né, essa parte da espiritualidade, né? Os 12 passos, ele fundamentalmente ele fortalece a parte espiritual. Então ele é baseado, ele é calcado, né, a gente pode dizer, na espiritualidade, entendeu? Pacheco, então a gente está complementando até em cima da indagação da Glória, né, que está enriquecendo aqui o nosso programa com a sua participação, aquilo que a gente colocou lá no primeiro momento,
de como os familiares podem se cuidar. E aí você falou assim de ter um preparo anterior, né, de evitar os lugares, e a gente sabe, né, aquilo que a gente disse, as pessoas não têm como sair do lugar onde está, né, porque tudo envolve custo, etc. E aí nós temos as salas, né, tanto Narcóticos Anônimos como os Alcoólicos Anônimos, né, que fazem esse plantão, né, que fazem esse processo. Agora sim, Pacheco, eu lembro que, eu não sei se ainda acontece, né? Não sei se ainda acontece. Eu posso te interromper rapidinho? Só pode, vai lá. Aqui vai lá. A Glória. Glória, os 12 passos de Alcoólicos Anônimos, no primeiro passo diz assim, ó: admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Então, você vê, você admite a impotência perante, né, o álcool, e que perderam, né, que tínhamos perdido, né, o domínio sobre nossas vidas. Então você agora passa isso para o carnaval, né? O carnaval, quando você vê assim na rua, as pessoas perderam né, o domínio sobre as suas vidas, com relação às atitudes que as pessoas tomam, né? A gente não está generalizando, mas né, existe um grande número de pessoas que agem assim. Então isso pro dependente químico é uma coisa assim muito perigosa, né? Então, Pacheco, é importante, né, retomar isso que você colocou, porque a gente sabe assim da expressão cultural que é o carnaval, né? De belíssimas, né, explorações assim no sentido de visuais, assim, de mensagem, de críticas políticas, culturais, etc. Então, assim, inegável esse reconhecimento da cultura do povo, porque assim, querendo reforçar isso, né, que você disse, nós estamos aqui execrando, né, a questão do carnaval, crucificando, né, alguma coisa nesse sentido, mas é mais ou menos o que ocorre, já aí falando do próprio dependente, que se recomenda o quê? Que evite lugares, pessoas, né, e hábitos de ativa. Então, nesse contexto, durante o ano todo, ele deve evitar lugares, pessoas e hábitos de ativa. Ele já vai fazer isso. E o carnaval abre-se mais essa oportunidade de risco para ele. Né? Porque quem está nos ouvindo pode dizer, o problema não está no carnaval, está em quem tem um problema. Que de fato é isso também. A mesma lógica, já fazendo uma ponte em relação à questão da obsessão, aí falando da obsessão espiritual, conforme a doutrina espírita, nós somos obsediados ou temos interferência espiritual porque está em nós uma sintonia que permite aquela aproximação. Então algo está em nós, porque se não estivermos isso em nós, a sintonia não vai acontecer. Lembrando agora, Bezerra de Menezes, né, no livro que a gente citou, Nas Fronteiras da Loucura, né? Ele diz assim, né? No contexto, lá no capítulo 9, se não me engano, ele diz assim, né? Tem um momento lá na espiritualidade em que ele vai falar sobre a questão das drogas, né? Eles estão acompanhando também um drama que está acontecendo em dias de carnaval, onde há jovens, né? Que infelizmente, né? Se envolvem no consumo e culmina com um acidente trágico, né? Então ele diz assim, olha só, para a gente refletir em cima disso agora já na lógica espírita, são dias de luta em que as contestações mais perturbadoras que saneadoras tomam o lugar do trabalho são edificante. Então quer dizer assim, tem esse lado da cultura, que a gente está colocando que é o lado da manifestação do povo, da cultura, e tem talvez aí um universo, né, que se fecham mais na questão do abuso de todos os instintos mais primitivos, inclusive do álcool e das drogas. A gente está falando da questão do sexo, aí a gente pode abrir até também um link aí das possibilidades das doenças sexualmente transmissíveis, porque assim, a pessoa perdeu a censura e aí de repente tem uma contaminação porque ela não conseguiu se cuidar. Por que isso? Porque a consciência já não está mais plena.
está no consumo do álcool e de drogas, e aí a censura foi para o espaço. E aí tudo acontece, de repente, num dia infeliz, né? Dentro de uma euforia que seria para uma alegria saudável, a pessoa acaba contaminando ou se contaminando, e aí tendo uma doença como a AIDS, por exemplo, né? De difícil tratamento, de cura também, lesando todo o seu organismo psíquico, né, e físico, se colocando de repente numa trilha de sofrimento que não estava previsto. O que você tem a comentar a respeito disso, da parte espiritual? Porque você falou de doenças sexuais e tal. Na realidade, você vai ver que a relação entre as pessoas fica muito mais próxima, mais íntima. A promiscuidade também, né, tá aí, tá presente. E isso vai facilitar tudo, né? As doenças infecto-contagiosas, né? Até mesmo doenças tipo tuberculose, pneumonia, tudo isso. Porque as pessoas dizem assim, eu beijei 20 pessoas hoje diferentes. Né? Interessante, então, né? Quantos que eu beijei? Beijei 20, 30? Eu beijei 30, como se fosse a coisa mais natural, e é natural. Ali, né? Que isso não acontece nos outros dias normais. Normalmente assim. Não acontece. Isso não, né? E o interessante é que os 12 passos, no segundo passo, diz assim, viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. Então, se a gente, né, acredita que um poder superior poderia devolver-nos a sanidade, o risco dessa sanidade se perder é muito maior. Né? Não sei se a Glória, não sei se a Glória está nos ouvindo agora, né? Certamente está nos Certamente, ouvindo, né? Então isso tudo é atenção redobrada, né? Muita atenção redobrada. Como o Birajara leu aí nessa... Do Bezerra, né? Bezerra de Menezes falando sobre isso, né? Sobre essa atenção. E se a gente lembrar também que o jovem, ele já é um pouco assim, desatento, né? Quer romper, né, com padrões, né? Já é desatento e tal, de experimentação. E aí, quer dizer, o jovem, de tudo isso, desse contexto, ele é o mais atingido. Mais vulnerável. Ele fica mais vulnerável, né? E aí a gente precisa ter isso em voga. Você vê que a Comerge faz essas reuniões dos jovens, né? Confraternização das mocidades espíritas. Mocidades espíritas visando esse tipo de prevenção, de proteção. E até de opção de estudo durante um período em que muitas vezes você não tem opção para onde está fora desse contexto. E lembrando mais uma vez, né, pastor, que você destacou aí, que as irmandades, as salas permanecem abertas nesses dias. Durante esse período, todos os períodos, né? Natal, etc., né? Nessas datas não fecha, Narcóticos Anônimos inclusive. Agora sim, voltando a falar agora ainda da parte da obsessão, né? Então Bezerra continua falando lá no livro Fronteiras da Loucura. Ele diz assim, na sua preleção, numa comunidade durante o período de carnaval, que estão acompanhando, né, em socorro a várias pessoas, ele diz assim: os homens separam-se distanciados pela luta que empreendem, unem-se pelas existências dos jogos dos prazeres. E nesse dualismo comportamental, a carência afetiva, a solidão instalam seus arsenais de medo, de revolta e dor, propelindo para a fuga, para as drogas. Em realidade, foge de um estado ou situação inconscientemente buscando algo, alguma coisa, segurança, apoio, amizade, que os toques não podem dar. Então, quer dizer, Bezerra está colocando assim, que isso acontece frequentemente na nossa vida diária, esses riscos acontecem em várias situações, mas nesses dias em especial, isso está mais presente por conta
de tudo que já foi falado, né? Da alegria, da euforia, de romper tabus, de se permitir a vários tipos de situações, de práticas, e aí a vinculação com o processo obsessivo, que pode ser de irmãos espirituais tão adoecidos quanto nós, que se aproximam por conta desse contexto, ou até aqueles que já nos acompanham, mas que nesse momento de cochilo acabam se apropriando daquele propósito que já tem, porque nós permitimos também. Voltando sempre a falar assim, o problema não está necessariamente no obsessor, o problema está em nós, que ainda temos os germes do que potencializa essa aproximação. E lembrando que o planeta é um planeta de provas e expiações, né? Sim, esse contexto então, verdade. Essa nossa, vamos chamar assim, essa nossa debilidade moral ainda, né? Ela abre essa possibilidade. Tá, entendeu? Ok. Beleza, pode completar aqui, tá preparando aqui para o Celso, vai colocar a participação de mais um ouvinte, mas quer complementar mais, Pacheco? O que você está colocando aqui? E essa busca toda dos 12 passos, né, dos grupos anônimos, não é só o Alcoólicos Anônimos, os Narcóticos Anônimos, como você falou, os Neuróticos Anônimos, todos esses grupos anônimos, eles levam o quê? A busca do despertar, né, espiritual, né? Então, esse despertar é uma condição de cada um, né? Como a questão da fé, né? Nós precisamos construir a nossa fé, né? Perfeito. E a gente sabe que isso é uma construção de muita assiduidade, vamos chamar assim, né? Vamos falar assim, a gente precisa ter isso bem forte na nossa mente, bem firme, e pedir, né, essa ajuda dos nossos companheiros da espiritualidade, né? Muito bem. Lembrando, Pacheco, que no nosso livro, né, editado pelo MAP, sua terceira edição, que a casa tem aqui, Alcoolismo de Drogas, Caminho de Superação, através dos textos da Joana de Ângeles, né, nós refletimos e dali foi pensado uma expressão que até utilizamos num determinado período de teatro, em que se coloca assim a questão das drogas: fuga, fantasia, aventura, curiosidade ou prazer. Mais ou menos o que o Bezerra está colocando aqui é que nesse processo se tenta isso: fuga, fantasia, curiosidade ou prazer, mas que nesses dias, muito em especial, fica bastante acentuado essa busca de viver aquela questão da utopia, né? E da incompletude. O cara quer viver tudo aquilo que durante o ano não teve, quebra os padrões de princípios éticos e morais, se colocando em risco os outros também. E aí, Pacheco, o livro fala de um acidente, né? Você como médico, né? Como é que você vê esse processo nesses dias que os acidentes também aumentam muito, não é isso? Estava embriagado. A gente sabe que por ano são cerca de 50 ou 60 mil só de acidentes, né? Nas estradas, em que grande parte tem o consumo de álcool e outras drogas. O cara estava alcoolizado, porque a gente vê cada acidente assim, como pôde acontecer aquilo? E nesses dias de carnaval também os hospitais aumentam não só os casos de alcoolismo de drogas por si só, mas dos acidentes provocados por pessoas que estão nessa condição, né? Inclusive os limites, né, que as pessoas mantêm durante o carnaval, esses limites são ultrapassados, né? As pessoas elas não toleram, né? O nível de tolerância, né? Tolerância zero, né? A tolerância cai muito. Então, você parte para os atritos, você vai partir para os duelos, né? Essa coisa toda. E aí vem toda a questão
do que você falou aí, que como nós estamos em evolução, né, vem toda aquela coisa primária, né, do ser, né, que a gente traz do animal, né? Isso, a Jona fala em segunda natureza. Segunda natureza. Essa coisa de você pensar depois, né? No momento você você reage só, né? Então realmente isso, o instinto predomina. O instinto, isso aí, a parte animal, né? Vamos dizer assim. Agora, com certeza. Então, assim, nós vamos botar aqui uma perguntinha da nossa irmã Conceição, lá de Itaguaí, do Cristo Consolador, Unidade MAP. Vamos lá, então, a pergunta da Conceição. Em que momento se percebe que o uso de álcool e outras drogas está abusivo? Agradecemos a participação da nossa irmã Conceição. Oi, Conceição, tudo bem, né? Olha só, quando é que você está perguntando quando que a gente percebe que o uso da droga se tornou abusivo, né? Quando se instala a compulsão, né? Aquela pessoa que não consegue parar, ela começa a beber e você vê, tá todo mundo já satisfeito e a pessoa está pedindo mais bebida, ou ela está numa festa, ela está... Enquanto não, o pessoal não fala assim, acabou, não tem mais... A pessoa não... Né, ela não fica sai. Ali, ela não sai, ela fica... Então, esse tipo de comportamento, né, é que revela toda essa questão. E a pessoa não quer ser contrariada, também é outra coisa. Vamos embora, acabou a festa, a pessoa fica irritada com esse tipo de observação. Então, ela perde realmente a sua sanidade, entendeu? E que esse nível de perda de sanidade em vários estágios, chegando à violência, chegando à agressão mesmo, agressão verbal, agressão física. Então, o comportamental da pessoa, ainda mais que o familiar que já conhece, sabe que a pessoa já está começando a entrar num caminho de descontrole. De descontrole emocional mesmo, né? Porque ela não consegue. Poxa, o sujeito passou a noite 4 horas ali numa festa, bebendo e ainda quer mais ainda, né? Então, essa observação precisa ser feita, né? E muito pelo familiar, que convive, né? Ali com o indivíduo. Muito bem, Pacheco, a gente está faltando 1 minutinho, que pena, já está terminando, passa tão rápido, 1 minuto e 30 para terminar o nosso programa aqui, agradecendo a Conceição. E na tua fala da agressividade e tal, lembrando que no livro, né, do Bezerra, Filomeno de Miranda, Na Fronteira da Loucura, tem uma situação trágica que acontece exatamente por conta disso, pela sintonia, né, onde começa, né, o empurra, e a pessoa estava ali naquela sintonia e acontece uma tragédia ali de um crime, né? Porque nós carregamos essa violência, né? Então, você vê que a coisa está dentro de nós, né? Então, a gente precisa estar atento para isso. Isso. Né? Então, vamos lá. Já encerrando o nosso programa, agradecendo aqui o nosso irmão Jorge Pacheco, mas deixando a seguinte mensagem de Bezerra de Menezes: muita falta faz a presença na vida sadia, conforme a moral do Cristo. Fala-se demasiadamente sobre o Evangelho, situando a vivência dos seus postulados em faixas quase inalcançáveis ou mediante abordagens místicas que dificultam a racionalização do comportamento dentro das suas diretrizes. Então, encerrando essa máxima que Bezerra nos traz, né? Falta a presença na nossa vida de algo mais sadio como a moral do Cristo. Então, que todos tenhamos bons momentos e agradecemos aqui a Espiritualidade Amiga por mais essa oportunidade. É a oração da serenidade que diz assim, né? Concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Né? Algumas pessoas dizem até que essa oração
ela foi feita, né? Quem trouxe foi o Francisco de Assis. Francisco de Assis, né? Que fala bem, né? A serenidade, a coragem e a sabedoria. Muito bem. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Reflexões à Luz do Espiritismo, um programa do MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Coordenação e apresentação, Equipe MAP.